E aí, pessoal da área da solda, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo aí para vocês. Esse vídeo aqui a gente pode até classificar como um mini curso, na verdade, uma instrução, vamos dizer assim, uma instrução sobre as diferenças entre os processos de soldagem MIG e MAG. O processo de soldagem MIG e MAG, eles estão dentro de um outro processo, tá? Na verdade, isso aqui são as nomenclaturas da separação dos processos e o nome mesmo é esse aqui. É o nome do processo que dá origem ao MIG ou MAG. É o GMAW, que significa Gas Metal Arc Welding. Tá? Então aí a gente vai ter o MIG e o MAG dentro desse GMAW. Vamos para a próxima página. Então a gente tem aqui a diferença entre o processo MIG e o processo MAG. O processo MIG, a sigla MIG significa Metal Inerte Gas. Basicamente, esse processo de soldagem usa gases inertes, como argônio ou hélio, que não reage com metal de solda, somente faz a proteção da pós-fusão. O que acontece? Ele não tem uma ativação ali durante o processo de solda, ele não participa realmente do processo de soldagem, ele está ali basicamente para estar protegendo a pós-difusão. Já no processo MAG, seria o metal ativo gás, a gente utiliza gases ativos, como aí no caso de dióxido de carbono ou mistura do carbono com argônio ou algum outro gás, tá? Que reagem com o metal fundido. Então, basicamente, esse processo MAG, ele usa gás ativo, que participa do processo da soldagem. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui das características de cada gás, tá bom? Então, aqui é só uma observação, para quem não conhece aí muito sobre a área de solda. Dentro das empresas, até em hospitais, só que vamos focar aqui em empresas, a gente tem os cilindros de gás. Em empresas mais novas aí a gente tem a tubulação, que vem lá de fora da fábrica normalmente, o caminhão chega, descarrega esse gás é injetado para dentro da fábrica através de tubulação. Porém, mesmo assim você pode ter cilindro, e é legal a gente saber o que significa cada cilindro. E como a gente sabe isso? Aqui pelas cores. Cada cilindro tem a sua cor, cada cor determina o conteúdo que está envasado dentro dele. No nosso caso, o que interessa é esse aqui, ó, o linha industrial de dióxido de carbono, é o que a gente mais vai ver, tá? É o que a gente vai utilizar no processo MAG. Depois disso, a gente tem eles em mistura. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Ele tem a cor marrom e a cor cinza. E dá uma olhada aqui o que é a cor marrom. A cor marrom é o argônio e essa cor cinza é o dióxido de carbono. Então, esse aqui é um cilindro de gás mistura de CO2 e argônio. E a gente tem outras misturas depois, mas o que interessa para nós é essa aqui. É que a gente utiliza no processo MAG. E se a gente for em algum outro processo, um exemplo, na MIG, tá? A gente misturaria dois gás, tipo hélio, argônio ou algum outro gás, tá bom? Nessa imagem eu coloquei a diferença no visual de um arame MIG para um arame MAG. Aqui eu peguei um arame bem conhecido aí, é o ER70S6, o de 1.2 utilizado em processos MAG, tanto no CO2 puro como no gás mistura. E aqui do outro lado, coloquei o arame ER4043 de alumínio 0.8 utilizado no processo MIG, com gás inerte ou mistura deles, no caso misturas de gases inertes, tá? Então aqui, para esse arame cobreado, que normalmente a gente chama de arame cobreado, seria o processo MAG, CO2 puro ou mistura. E aqui, um arame para alumínio seria uma solda inerte, seria aí basicamente materiais não ferrosos. A gente teria aí a mistura de argônio ou hélio ou só argônio, dependendo de qual for a utilidade que vai ter, tá? A diferença no uso do gás no processo MIG-MAG. A gente tem aqui, ó, no processo MIG, o argônio, ele deixa o arco mais estável. O hélio transfere mais calor. Então dá uma olhadinha aqui como ficaria. O argônio ele dá uma penetração um pouco maior, porém de espessura. Ela fica com pouca penetração. A mistura dos dois já joga um meio termo. Ela penetra um pouco, porém ela fica com um acabamento mais bonito e mais baixinho. E o hélio, dá uma olhada aqui, ó. O hélio ele aquece mais, então ele tem uma penetração bem profunda e ele também espalha bastante na lateral. Então aí teria que ver qual o processo que seria utilizado. Aqui no processo MIG, a gente até chega a purgar também, mas no TIG, eu não vou falar dele aqui agora, tá?
a gente purga, que seria basicamente jogar o argônio dentro do tubo para fazer a solda, porque não teria acesso dentro do tubo depois. Nesse caso aqui não, imagine que são duas chapas normal, a gente seleciona o que vai querer, duas chapas retas, né? Seleciona o que vai querer fazer e faz. Na verdade, não é nós que selecionamos, já vem na documentação, a gente interpreta a documentação e prepara a máquina de acordo com o que vai ser soldado. No processo MAG, o que a gente vai ter de diferença ali? Ó? Vai ter, eu vou falar primeiro aqui, na mistura argônio com CO2. A gente vai ter uma penetração um pouquinho mais baixa de soldagem. Dá uma olhada no carbono, tem uma penetração mais alta. Então, o argônio tem uma penetração mais baixa, porém, ela dá menos escória. Porém, ela dá menos respingo. Porém, ela dá um acabamento bem bonito na sua solda. Aqui no caso, o CO2 ele penetra muito, então ele dá uma temperatura de calor elevada. No CO2 é mais difícil de soldar do que no processo MIG, no processo MAG com gás mistura. O CO2 puro, para quem já teve a oportunidade de soldar nos dois aí, percebe essa diferença na dificuldade. A transferência não é tão ritmada, ela é uma coisa mais bruta, digamos assim. E a profundidade, a gente consegue uma profundidade maior. O que acontece? A gente poderia ter aqui argônio, hélio e CO2. Se a quantidade de CO2 for maior do que 3%, a gente vai ter um processo MAG. Se a quantidade de CO2 for menor do que 3%, a gente vai ter um processo MIG. Então, o gás ativo ele identifica ali o que vai ser o seu processo, tá? Às vezes a gente pode estar com a máquina totalmente errada, soldando com arame cobreado, no argônio puro. Vai soldar? Vai, eu já soldei. Só que assim, a penetração é mínima, tá? Fica um cordãozinho bem bonito, mas a penetração é mínima. Mas igual eu falei, tem que ver o que pede. Isso aí teoricamente seria errado, tá? Então, CO2 mais de 3% é MAG, CO2 menos de 3% é MIG. Mais de 3% é ativo, menos de 3% de CO2 ele é inerte. Aqui é um videozinho que eu fiz de uma solda que eu fiz para um corpo de prova, numa chapa, se não me engano, 18 milímetros, no processo de soldagem MAG com mistura de argônio e CO2. Nesse caso aqui, a mistura estava 80-20. Ela estava 80% argônio e 20% CO2. Dá uma olhada como ficou o cordão. As escórias aqui tem bem pouca. Então ficaria um cordão mais bonito, um cordão mais lisinho, um cordão com acabamento melhor e de fácil limpeza. Vou dar um play para vocês verem. Deixa eu passar novamente. Deixa eu pausar para vocês verem. Tá vendo a escória vitrificada? Essa escória é mínima. Já no processo CO2 tem bastante escória. A escória chega até a mudar de cor pelo fato dela estar tão ativa, do processo ter sido tão ativo, ter tanta penetração, tanto calor, ela chega até a ficar um pouquinho esverdeada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Se tiver ideia aí para outros vídeos, pode mandar também. Valeu, brigadão, viu? Se inscreve aí no canal, curte, comenta, tira dúvida. Valeu.